Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Palavra de vida eterna. Hoje, dia 1º de junho de 2024, estamos no dia da semana, no sábado. Os malvados me contaram coisas vãs, ignorando a vossa lei. Eu, porém, anunciei a vossa palavra diante dos reis, sem me envergonhar. Bom dia, meus queridos irmãos. A palavra de vida eterna de hoje está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo de 27 a 33. A palavra de Cristo ricamente habite em vós, dando graça por Ele a Deus Pai. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João como qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E os mestres da lei, os anciãos, perguntaram: com que autoridade fazes isso? Fazes essas coisas? Hoje, meu irmão, o Evangelho pede-nos que pensemos com que intenção vimos Jesus. A quem vá sem fé, sem reconhecer sua autoridade. Por isso, os sumos sacerdotes, os escribas e anciãos lhe perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Não tratamos a Deus na oração. Não teremos fé, mas como diz um grande doutor da igreja, Gregório Magno, quando insistimos na oração com toda a veemência, Deus se detém no nosso coração e recobramos a vista perdida. Se tivermos boa disposição, meu irmão, apesar de estarmos no erro, vemos que a outra pessoa tem razão, acolheremos suas palavras. Se tivermos boa intenção, apesar de arrastar o peso do pecado, quando façamos a oração, Deus nos fará compreender nossa miséria, para que nos reconciliemos com Ele, pedindo perdão de todo o coração e por meio do sacramento da penitência. Então, meus irmãos, nós precisamos reconhecer Jesus
a autoridade de Jesus que foi dada pelo Pai que está nos céus. Irmãos, aqui eu quero falar uma coisa para nós. A fé e a razão vão juntas, andam juntas. Santo Agostinho, ele vai nos dizer que se a fé falta, a oração é inútil. Sabe por quê? Porque a nossa oração, pela nossa fé, no que nós acreditamos, o que nós cremos. Depois, quando oremos, criemos e oremos para que não falte a fé. Imagine uma pessoa sem fé, meu irmão. Imaginemos um homem, uma mulher sem fé. Não vai produzir frutos. A obra dele não vai ser vista. Ele não vai criar uma obra, porque a obra sem fé é morta. A fé, meus queridos, produz a oração. E a oração produz também firmeza da fé. Por isso que elas vão juntas, elas andam juntas. Se tivermos boa intenção e acudirmos a Jesus, descobriremos quem é e entenderemos sua palavra. Quando nos pergunte: o batismo de João era do céu ou dos homens? Então aí a gente vai ver que pela fé sabemos que era do céu e que sua autoridade lhe vem do seu Pai, que é Deus, e dele mesmo, porque é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, meus queridos irmãos, nós podemos sim acreditar que a autoridade que foi dada a Jesus vem do seu Pai que está no céu. Porque sabemos que Jesus é o único Salvador do mundo. O mundo só vai ser salvo por meio de Jesus Cristo, meu irmão. Não tem outro caminho para ser salvo. É em Jesus que todos nós seremos salvos. Então, acudimos à sua mãe, que também é nossa mãe, para que, desejando acolher a palavra e a vida de Jesus com uma boa intenção, uma boa vontade, para ter a paz e a alegria dos filhos de Deus. Então, meus queridos, esta é a certeza que nós precisamos ter nesse dia de hoje, dentro de nós, que sem fé nós não temos oração. Com fé, a nossa oração vai ser uma oração viva e não morta. Então, vamos pedir a Deus que nesse dia 1º de junho possamos ser um homem de mais fé, uma mulher de mais fé, uma fé expectante, uma fé teologal, uma fé virtude. Aí nós iremos reconhecer a autoridade de Jesus, que vem de Deus. Então, assim, que este Deus possa nos abençoar nesse dia, que possa nos envolver com a sua bênção, hoje e sempre. Que as graças do Senhor recaiam sobre a tua casa, meu irmão, nesse dia de hoje. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus possa nos dar um bom dia nesse dia de hoje e que a paz dele permaneça com cada um de nós, porque tudo isso é palavra de vida eterna. Até amanhã, meu irmão. Até amanhã, minha irmã.